Saudações cristãs a todos, com graça e paz da parte de Deus, por Jesus Cristo. Desejo dos céus que o Senhor vos abençoe e vos guie em toda a verdade e justiça. Amados, o tema de hoje eu quero falar o seguinte. Tenho visto alguns comentários, um deles me chamou a atenção. O irmão disse o seguinte: olha, irmão, eu tenho assistido os seus vídeos, parabéns pelo canal, agradeço, irmãos, a parabenização. E ele disse, em boa parte eu não concordo com o que o irmão fala. E sobre o vídeo que eu fiz, as 3 coisas que Deus não pode fazer, uma delas é Deus não pode mudar. Eu venho neste vídeo abordar exatamente esse tema. Será que Deus pode mudar? Será? Vamos trazer algum exemplo, o exemplo de Moisés, o exemplo do rei Ezequias, o exemplo de Nínive com Jonas. Será que Deus pode mudar? O exemplo da criação do homem, que Deus se arrependeu. É possível? Bom, antes de mais nada, preciso agradecer a todos, irmãos, pelos novos inscritos que têm chegado ao canal. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. É um prazer tê-los comigo neste singelo canal, simples, que eu estou à frente dele agora há 3 meses aproximadamente, fazendo um trabalho junto com alguns parceiros, fazendo algumas lives, e tem sido de grande valia, um feedback muito positivo, e eu pretendo continuar com a ajuda de Deus. Peço perdão aos irmãos que escrevem comentários, eu pouco interajo no comentário, porque eu trabalho aproximadamente 13, 14 horas por dia, irmãos, em outra ocupação, e tenho pouco tempo para interação. Os meus vídeos eu faço geralmente uma maratona de vídeos, uns 4, 5, 6, e vou trabalhar durante a semana, vou postando diariamente, um a um, compartilhando com os irmãos aqui no canal. Tem bastante sugestões, eu tenho agradecido também, quero ser agradecido pelas sugestões que os irmãos têm fornecido para ideias, né, de temas para outros vídeos. Queridos, o tema de hoje que eu quero abordar, eu preciso que os irmãos prestem bem atenção e fiquem até o final do vídeo. Geralmente o vídeo é um pouco maçante, irmãos, e aí assistam a alguns minutos e já larga o vídeo, não entende a conclusão do raciocínio. No final de tudo, às vezes faz até algum comentário porque não prestou atenção na conclusão do raciocínio, né, a linha de raciocínio que eu abordei. Vamos lá. Irmão, primeiramente, a questão de Moisés, lá em Êxodo 32, em que Moisés ia descendo, né? Na verdade, Moisés estava num monte, o Senhor falou com ele que o povo tinha pecado. O exemplo é que aquele povo tinha derretido o ouro feito um bezerro e estava adorando, né? Bom, o Senhor apressou Moisés para descer e disse que ia dar cabo daquele povo, ia dar fim, né? E de Moisés, né? Dos herdeiros de Moisés, ia suscitar um novo povo. Moisés, então, irmão, literalmente pulou na frente da mão de Deus que vinha com ira, fez uma súplica, pediu para se lembrar disso, daquilo. Bom, primeiro ponto: Deus é capaz de esquecer alguma coisa? Alguém pode dizer, mas está escrito assim, ó, dos teus pecados não me lembrarei mais. Esta parte, irmão, não é que Deus não se lembra, ele não se lembra como dívida, ele não se lembra como crime, porque foi pago integralmente por Jesus Cristo na cruz. Não é que ele esquece do que aconteceu, ele esquece como dívida, não é mais cobrança, ele não lembra mais de cobrar, certo? Voltando aqui, quando Moisés fala para se lembrar, né, lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, os seus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, tal, enfim, que multiplicaria a descendência, está em Êxodo 32, versículo 13. Irmãos, neste ponto em questão, é possível Deus esquecer? Claro que não. Precisamos nos atentar à antropopatia, que é a atribuição de sentimentos e emoções humanas a Deus, certo? Então aqui esse texto está carregado de antropopatia, em que Moisés tenta argumentar, parece que Deus irado, ele está cego de sua ira e vai consumir o povo. Não, irmão, Deus não tem esta falta de capacidade humana. Vou dar só um exemplo: Deus não faz conta, como eu e você precisa. Certo? O Senhor já sabe o resultado, ele mesmo equaciona as coisas, certo? Se vocês entrarem na ciência, vão encontrar o número 3 em tudo. Vai encontrar as fibras de uma folha, elas vão estar na árvore, o desenho é o mesmo. É uma coisa de doido isso daí, sabe? Porque Deus é perfeito, ele não pode ser aperfeiçoado, porque ele é a perfeição. Logo, se ele mudar, ele deixa de ser perfeito, porque a perfeição é o auge, é um auge. Um ser humano que às vezes opera uma obra, né, perfeita, ele não consegue performar aquilo de novo,
porque aquela performance aconteceu naquele exato momento, foi um auge. Mas Deus vive este auge de eternidade a eternidade. O auge da perfeição em Deus é absoluto. É um posto fixo inalterado. Por isso que lá em Tiago ele diz que nele não há sombra de variação, nem mudança, nem sombra de variação. Ele é o que é ontem, hoje e eternamente. Bom, quem é que mudou aqui? Moisés representa uma tipificação de Cristo, né? Uma pessoa que tira o povo da escravatura do Egito. Certo? Ele representa o que foi comparado várias vezes Moisés com Cristo nesta simbologia, nessa tipificação. Então, como é que Moisés, sendo um homem que era reacionário, que ele mesmo acendeu uma ira tão grande quanto aquele egípcio que agrediu uma mulher e matou, né, antes de tudo acontecer, quando Moisés fugiu do Egito? Enfim, ele é um homem descontrolado, destemperado de emoções. Por mais que estava apontado para o senso de justiça, mas ele fez justiça com as próprias mãos e executou a vida daquele homem. Bom, este é Moisés, não é o homem manso que a Bíblia narra. Aquele homem manso é a virtude de Deus em Moisés, não Moisés em si. É a transformação de Deus, é os atributos de Deus na pessoa do homem, certo? Porque tudo que tem de bom em mim e em você emana de Deus, e não o contrário. Bom, aqui quando ele faz essas orações, dá a impressão que então Deus, está lá no verso 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Quem narrou isso deu a entender que realmente Deus era uma pessoa que estava cega de ira, de ódio, e que aquela hora ele se arrependeu porque Moisés o aconselhou. Irmão, pode a criatura aconselhar o Criador? É essa leitura que você faz? Se é isso que você entende de Deus, você não está entendendo nem o mínimo de Deus. Deus não pode ser aconselhado. Ele é o autor da sabedoria, não só o autor, como o professor. Irmão, a pessoa de Deus, ela transcende qualquer entendimento. Ela não raciocina, não faz cálculo. O Senhor não precisa disso, isso é humano. Emoções humanas, elas são variáveis. As minhas respostas, irmãos, independente da ação e reação, vai depender muito do meu estado emocional. Eu posso estar alegre ou triste. A bipolaridade, os polos alteram a minha resposta. E isto é uma verdade, não dá para fugir disso. Se eu estiver alegre, minha resposta vai estar embasada na alegria. Se eu estiver muito triste, a minha resposta vai estar carregada de tristeza também. Não resposta só verbal, mas resposta de atitude, de ação, de reação, tomada de decisão. Tudo isso vai variar conforme meu estado emocional. Deus não tem esse problema é só humano. Se eu acho que Deus tem isso, logo eu não entendo Deus. Pelo menos o mínimo, não que alguém entenda, né? Isso é um absurdo alguém falar que entende de Deus. Eu vi esse tempo atrás uma live, a pessoa disse que ia explicar quem era Deus. Deve ser simplicidade, não é possível. Bom, vejam bem, irmãos. Então aqui não foi Deus quem mudou, e sim Moisés que se colocou na frente, porque este libertador que Moisés ele precisava amar este povo a ponto de estar disposto a morrer por ele. Porque isto é um requisito necessário para um libertador, um que está num tipo de Cristo. Porque é isso que Cristo fez, morreu no nosso lugar. O amor dele era tanto que ele morreu no nosso lugar. Então Moisés precisa ser transformado. Quem está sendo transformado aqui é Moisés, não Deus. Deus não pode ser transformado. Certo? É muito baixo eu achar que Deus mudou. Aí isso daí realmente falta de conhecimento. E aí tem alguns que fazem alguns comentários, principalmente aqui no YouTube, dizendo que discorda de mim. Não, poder discordar é normal, desde que você realmente discorde com propriedade, não vem discordar com achismo, né? Deus muda sim, irmão. Eu acho que Deus muda. Então você precisa rasgar, irmão, Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você rasga esse verso para defender a tua tese, a tua teoria, para dar certo. Porque senão a tua Bíblia ou o teu assunto bíblico, a tua ideia bíblica, ela é errante. A minha, ela é inerrante. Ela não se contradiz, não se contrapõe. A minha, ela se soluciona em si mesma, ela mesma se interpreta. Essa é a minha luz sobre Bíblia, meu entendimento sobre Bíblia, né? Bom, outro exemplo, irmão, que é muito conhecido e que as pessoas defendem que Deus mudou de ideia, irmãos, é do rei Ezequias, né? Aquele episódio do profeta Isaías, que foi até ele e pregou que era para ele acertar a casa dele. Bom, vamos lá, irmão, o versículo 20 de 2 Reis
versículo 1 do capítulo 20 de 2 Reis. Diz o seguinte: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu, né? Uma doença terrível, quase a morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor. Olha, presta bem atenção no que o Senhor disse: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Bom, qual era o detalhe aqui? Primeiro que tem uma ideia que permeia sobre este tema, né, este assunto, que Deus fez tudo o que fez pelo rei Ezequias porque ele era bom, por causa da oração dele. Só que não foi isso que Deus tomou a boca de Isaías. Ele falou: põe a tua casa em ordem. Mas se a pessoa é boa, não precisa colocar a casa em ordem, tá tudo certo, ué. E não é isso que Deus estava falando. Põe a tua casa em ordem, você não vai viver, você vai morrer, não vai se recuperar. Então tem aquele exemplo lá, né, que é da oração. Ezequias virou para o rosto para a parede, fez a oração. E na oração dele ele fala: eu tenho te servido, né, com fidelidade, devoção, sincero, tenho feito tudo que tu aprova. Tá certo a oração dele? Não. Quem erra aqui, Deus ou Ezequias? Ezequias. Deus não erra, certo? Analise isso aqui um pouco mais profundo. Ezequias, segundo o conceito dele, está certo. Ele está justo, está reto, não tem nada de errado com ele. Mas não foi isso que Deus colocou na boca de Isaías. Isaías veio e diz: põe a tua casa em ordem. Ué, se é para colocar a casa em ordem porque ele está em desordem, é óbvio. Bom, irmão, mas aí acontece uma questão. O Isaías está saindo, o Senhor envia de novo a revelação, manda ele voltar e acrescentar a ele 15 anos de vida. E depois tem aquele sinal que ele pede sobre o relógio de Acás, retornar, né? Ou foi dado para ele a opção, mas ele escolheu a opção de retornar 10 degraus, né? O relógio do sol, relógio de Acás. Bom, eu vou ler aqui um ponto para os irmãos entenderem. Segura aquela parte: põe em ordem a tua casa. Isso é Deus falando. Ponto final, não é Ezequias. Ezequias de si mesmo presume estar certo. Mas Deus diz: põe em ordem a tua casa. Guarda essa parte. E vamos descer aqui no versículo 4. No versículo 6. E acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, que era, irmão, a ameaça naquele tempo. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Isso é Deus falando na boca de Isaías. Por quem é que ele está defendendo a casa e acrescentando os anos de vida e fazendo todas essas benevolências? Por ele mesmo. Está aqui, ó. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo. Ou seja, por causa do caráter moral de Deus, do seu amor e da sua justiça. É pela pessoa de Deus, por quem ele é que ele está defendendo, porque aquela nação é a nação que ele elegeu, que ele levantou, que ele prometeu a Abraão e prometeu também a Davi. Davi recebe essa promessa, que o reino dele seria perpétuo, certo? Então, o reino de Davi não é o Davi sim viver eternamente fisicamente, o homem morre, mas o reino, a herança do reino, porque Davi é o rei que Deus escolheu, Saul não. O primeiro rei é Saul. Mas esse é o povo que escolhe. Agora, quem é que Deus escolheu como primeiro rei? Davi. Então é o trono de Davi, ou seja, é a quem eu escolhi, meu servo. Este trono eu vou defender da Síria, de quem for, por causa de mim mesmo, por causa da minha promessa, por causa da minha palavra, por quem eu sou, porque eu não sou homem para que minta. Vocês entenderam? Não é Deus quem mudou. Deus não muda. Deus é o mesmo eternamente. Quem é que mudou aqui? Ezequias. Ezequias entendeu que acima dele é um Deus que tem o poder do fôlego da vida. Irmão, fez um emplastro de figo, de pasta de figo. Se os irmãos fizerem uma pesquisa, cientificamente não há o que comprove isto aí, para curar alguma coisa. Não tem poder medicinal. Mas era só para que tivesse uma ação de fé. Você quer alguma coisa para pôr em cima? Faz um figo aí que eu vou operar no figo. Certo, irmãos? Só para deixar claro, Deus não muda. Deus não muda, Deus é invariável. Ele é a mesma pessoa, as pessoas são mudadas por ele. Jonas e Nínive. Jonas nem queria, porque Jonas já sabia que Deus ele optaria pela misericórdia. Está escrito que a misericórdia triunfa no juízo. Então quando ele foi lá e pregou e o povo se arrependeu, e o povo era um povo sanguinário. Era um povo que matavam pessoas, eles amputavam os pedacinhos e deixavam sangrando. No final tinha uma festa na cidade que fazia-se uma pirâmide de cabeças dos inimigos na praça e dançava, bebia e cultuava aos deuses, porque eles eram politeístas. Irmãos,
este povo era um povo terrível, sanguinário. A Bíblia chama essa cidade de cidade sangrenta. Ué, o Senhor se arrependeu? Não, o povo se arrependeu. Deus deu a sentença na boca de Jonas, o povo se arrependeu, Deus revogou a sentença. É Deus quem mudou? Não é o povo que mudou, porque a sentença só veio por causa do povo estar pecando muito. Porque Deus é a mesma pessoa. E a palavra dele é reta, não sofre variação. A balança dele é reta também, são balanças fiéis. Ela sempre vai pesar com fidelidade. É a pessoa de Deus. Então aí, o que aconteceu? Que teve essa mudança em Nínive. O povo se arrependeu, rapou a cabeça, se ajoelharam, prestaram adoração, reverência, arrependimento. Deus suspendeu a sentença. Mas vocês andam um pouquinho mais para frente, vai lá no livro de Naum, 130 anos aproximadamente, Deus executa a cidade, extingue Nínive, né, que é uma das principais cidades da Síria, executa ela, né, um leito de um rio que passava, me foge a mente o nome do rei, do leito agora, né, do rio, vocês podem pesquisar na internet, irmão, o Senhor fez um fenômeno, mudou o curso do rio, levantou o leito de baixo para cima e mudou o curso do rio e inundou de forma surpreendente, né, de forma surpresa a cidade de Nínive, irmãos, e não há um sobrevivente. O Senhor encerrou aquela cidade porque a Nínive voltou a fazer as mesmas coisas pelo qual o Senhor tinha enviado Jonas lá, certo? Então quem é que muda? É o homem. Deus não precisa ser mudado. Antes de eu pensar, ele já sabe o que eu vou pensar, e os pensamentos de Deus estão muito, mas muito além do que eu possa alcançar. Então quando você acha que Deus pode mudar, isso entra em conformidade com aquilo que você quer que Deus seja, não o que ele é, porque ele, a Bíblia, é categórica, ele é imutável e sem sombra de variação. Ele não muda nem as suas decisões. Na verdade, a decisão dele só vem por causa do meu e teu pecado. Mas se eu ando na justiça e na retidão, logo eu não sofro a sentença. Não é Deus quem mudou, é eu quem mudei. Se eu estiver num caminho, eu colido com a palavra da benção, eu abraço a benção. Se eu estiver no caminho contrário, eu vou abraçar a maldição, a sentença e o juízo de Deus por aquele que comete os crimes contra Deus. Ou seja, aquele que abater a si mesmo será exaltado, e aquele que exaltar a si mesmo será abatido. Não é Deus quem mudou, é eu quem mudo. Ao me exaltar, eu colido com a palavra que vai me abater. Ao me abater a mim mesmo, eu abraço a palavra que vai me exaltar. Deus é a mesma pessoa, ele não mudou, é sempre a mesma pessoa. Então Deus não muda. Guarda isso no coração. E sempre uma recomendação: se você realmente pretende refutar alguém que fala sobre as Escrituras, e eu não sou um teólogo, eu nada sei, o que sei eu compartilho, é bem pouco. Mas assim mesmo, se você pretende ser um que refute, leia mais para refutar com base e com argumento. E aprenda sobre Deus, não leia superficialmente, porque a Bíblia não pode se contradizer. Se num ponto diz uma coisa e na outra diz outra, o problema está na tua interpretação. Você vai precisar de ler mais, aprender mais, orar mais para chegar numa conclusão onde uma coisa diz uma, outra coisa diz outra, e as duas não se colidem, não se confrontam, as duas se abraçam. Porque isto é Deus, a pessoa de Deus é inerrante e a Bíblia também. Saudações a todos, Deus os abençoe e fiquem com Deus.